aí pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco sobre o Homem-Aranha. A gente já tá, tudo bem, Luiz, faz 2 semanas que já estreou o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu sei, já faz 2 semanas, mas como eu não tenho acesso à cabine de imprensa, eu tive que assistir o filme, como todo mundo, né? Assisti 2 vezes para saber de tudo sobre o filme. Agora eu vou falar para vocês o que eu achei do filme. Homem-Aranha de Volta ao Lar, o nome é um trocadilho, porque ele tá voltando pro universo da Marvel, né? Ele tava na Sony, aí com um acordo entre a Sony e a Marvel, ele voltou pra Marvel. É claro que a produção do filme é toda da Sony, mas a Marvel deu os pitacos dela ali, a participação do Homem de Ferro, tudo diferente. Pra mim foi uma evolução, apesar do meu filme preferido do Homem-Aranha ainda ser o Homem-Aranha 2, com o Dr. Octopus, Tobey Maguire como Homem-Aranha e tudo. Eu acho que esse novo Homem-Aranha é mais Homem-Aranha, né? Ele tem mais a ver com o Homem-Aranha. Ele é um garoto que ainda tá na escola, que precisa driblar situações para ser o Homem-Aranha. Ele tem muita noção da responsabilidade que ele tem ao ser o Homem-Aranha, apesar de que esse filme não toca no nome do Tio Ben e nem daquela frase, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o filme aborda isso muito bem. Chega a mencionar que não vai fazer a tia May sofrer, porque ela já sofreu demais e tal, então é por isso que ele é praticamente o único super-herói da Marvel agora que tem uma identidade secreta. Ele é o Homem-Aranha e ninguém sabe que ele é o Peter Parker. Então eu achei essa solução muito legal. O filme começa a partir de onde acabou a Guerra Civil. O Homem-Aranha já tem aquele traje que o Homem de Ferro fez pra ele, né, que o Tony Stark criou. Então o traje dele é como se fosse um celular que veste ele, né? Então tem várias coisas, vários aplicativos, várias ajudas para ele ser o Homem-Aranha. E aí ele fica viciado naquele traje, né? Ele chega a falar durante o filme, e não é surpresa para ninguém, porque ele fala no trailer, ele fala, eu não sou nada sem esse uniforme. E aí o Homem de Ferro fala, se você não é nada sem esse uniforme, então você não deveria vesti-lo. Que também é uma discussão sobre o Homem de Ferro. Se você pensar, o Tony Stark não pode ser o Homem de Ferro sem a armadura, né? Então o que ele está falando do Homem-Aranha? Mas ele também deixa bem claro durante o filme o papel de pai. Então ele, mesmo sabendo que ele tem os problemas dele, ele finge que não os tem para poder dar lições para o Homem-Aranha e ensinar o Homem-Aranha a ser uma pessoa melhor. Bom, opiniões. O filme ele é dirigido para o público pré-adolescente e adolescente. Ele não é um filme para o público adulto. Mas todo filme da Marvel é para adolescente. Não, os filmes da Marvel eles têm um discurso duplo, né? Ele pode ser para criança, aliás triplo, quádruplo, sei lá. Eles são abrangentes, né? Eles podem ser mostrados para crianças vão gostar. Adolescentes gostam de uma maneira diferente e adultos gostam de uma maneira diferente. Então, mas o filme do Homem-Aranha ele é mais dirigido, ele é mais exato, ele é mais certeiro no alvo dele, que é o público adolescente. Você que é adulto vai gostar do filme? Vai. Mas você vai sentir um pouco de saudade daquele Homem-Aranha mais independente, né? O Peter Parker nos quadrinhos sempre foi muito independente, apesar de todos os problemas e tudo. O Homem-Aranha, ele é notoriamente um perdedor, né? Ele sofre muito com os problemas dele. Então, ele precisa driblar esses problemas para poder ser o Homem-Aranha e ainda assim ser um bom Peter Parker que vai ajudar a tia May em casa, vai levar o dinheiro para casa e tudo. Nesse filme, ele não precisa levar dinheiro para casa, porque a tia May é uma adulta independente, muito responsável, muito senhora de si. Tudo o que ele precisa para ser o Homem-Aranha é fornecido pelo Homem de Ferro. Então ele não é tão independente assim como nos quadrinhos. Mas mesmo assim ele tem a essência dos quadrinhos de que ele é um garoto responsável, ao mesmo tempo muito esperto, e ao mesmo tempo ele tenta se esconder um pouquinho na escola para ele não se tornar aquele bully que é o Homem-Aranha do Andrew Garfield, por exemplo. Aliás, nada do que é de ruim no Homem-Aranha do Andrew Garfield aparece nesse Homem-Aranha.
né? O Homem-Aranha não é bem sucedido ele tem a coisa do estágio na Stark Industries, que faz ele aparecer um pouquinho mais para as pessoas. Ele estuda numa escola para garotos acima da média, mas ele não é um bully. Então ele é um nerd típico, né? Então ele tem muito da essência do Homem-Aranha nesse sentido. Outra coisa que vocês não vão ver nesse Homem-Aranha que vocês viram no Homem-Aranha do Andrew Garfield é aquela teiazinha virando mãozinha, aquela coisa piegas que apareceu no filme, que é muito ruim. Muito ruim, talvez a pior coisa que tenha aparecido nos filmes do Homem-Aranha, apesar de que agora me veio à cabeça, não é a pior coisa, porque a pior coisa foi o Electro. Aquele vilão raso, sem motivação, sem nenhuma desculpa para ser o Electro. Ele não tinha motivos para ser um vilão. E aí ele apareceu no filme e ele só queria bater no Homem-Aranha, né? O Abutre nesse filme é completamente diferente. O Abutre tem uma família, o Abutre é um trabalhador, o Abutre sofre com a dispensa da empresa dele pelo governo dos Estados Unidos, que ele estava pegando os detritos da Batalha de Nova York, e aí ele é dispensado pelo governo dos Estados Unidos e ele fica sem trabalho, sem dinheiro para pagar os funcionários dele. E aí ele acha uma alternativa para poder sobreviver. Então ele começa a traficar aqueles pedaços de alienígena que se tornam armas. E aí ele começa a fabricar armas com aqueles pedaços de alienígena. E aí ele constrói a armadura dele de Abutre a partir daqueles dejetos de alienígena. E o Abutre tem um detalhe muito importante, ele tem uma família. E essa família é muito importante para ele, ele quer tirar aquela família do Queens. Ele quer tirar a família da parte pobre de Nova York, ele quer ir para a parte melhor, ele quer dar uma escola melhor para a filha dele, ele quer dar mais luxo para a esposa dele. Então, ele faz tudo aquilo por uma motivação. Ele quer melhorar a vida da família, ao mesmo tempo que ele tem aquele discurso de que os ricos não se importam com os pobres. Eles não estão nem aí para os pobres, então os pobres têm mesmo que se virar para que as coisas aconteçam para eles. E aí você acaba descobrindo uma coisa durante o filme, que aí eu não vou falar o spoiler para você assistir o filme, mas quem assistiu o filme já sabe o que acontece, que cria um grande dilema para o Homem-Aranha na hora de enfrentar o Abutre. E o Abutre é muito esperto, né? Ele é muito esperto, ele descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, até porque o Peter Parker é um estreante, então ele não sabe muito bem guardar segredos, né? Então ele deixa muita brecha para que as pessoas descubram que ele é o Homem-Aranha. Assim, eu achei que é um filme legal, super divertido, não é o melhor filme do mundo, né? Mas é um filme que reproduz a Fórmula Marvel, só que ele dá uma ajeitadinha na Fórmula Marvel ali para transformar aquilo em algo diferente. Então, se você gosta dos filmes da Marvel, mas quer ser surpreendido, Homem-Aranha de Volta ao Lar é um bom filme para você. Outra coisa, se você gosta da Fórmula Marvel, mas não gosta dos vilões da Fórmula Marvel, que são horríveis, fora o Loki, Homem-Aranha de Volta ao Lar também é uma boa pedida, porque o Abutre é um excelente vilão. E a história é muito bem amarradinha. Aí você vai chegar no fim, você vai ver alguns easter eggs, né, algumas coisas legais que não vão acontecer ainda no filme do Homem-Aranha, mas vão acontecer no filme dos Vingadores. Então a gente já está aguardando o filme dos Vingadores para ver coisas do Homem-Aranha. E tem as duas cenas pós-créditos, né? A primeira cena pós-crédito revela um vilão, que é o Escorpião. A gente ainda tem a aparição durante o filme do Shocker, então assim, o filme já foi apresentando algumas personalidades do universo do Homem-Aranha, e a segunda cena pós-créditos é uma piada muito legal, que é imperdível. Se eu fosse você, eu iria até o fim dos créditos para assistir. Agora, para brindar vocês, para agradecer vocês por terem assistido esse vídeo até agora, eu vou mostrar para vocês um tutorial
que vai já introduzir para vocês um pouquinho de corpo humano, um tutorial de desenho do Homem-Aranha. Então eu vou desenhar o Homem-Aranha para vocês e vou mostrar como é que se faz. E aí, vamos começar? Bom, desenhar o Homem-Aranha não é das tarefas mais difíceis do desenho. Vamos começar pelo rosto, porque aí você já vai ficar mais familiarizado com todo o processo. O rosto, como sempre, começa como? Com um círculo. Um círculo não precisa ser perfeito, se você quiser você pode usar um compasso. A gente passa essa linha no meio, a gente não vai usar muito essa linha no meio, é só para ter uma referência. Divide aqui o círculo em 3 partes iguais, na altura, né, no diâmetro. E aí puxa essa distância para baixo aqui e a gente vai ter uma espécie de ovo, né? Prestem atenção que isso é a parte mais difícil do rosto do Homem-Aranha. Legal, ele tem um rosto oval porque ele é jovem e tal, então ele tem um rosto bem ovalado. Se você quiser, você pode fazer um queixo mais reto aqui e tal, mas eu acho que esse rosto oval aqui é perfeito. Aí, o Homem-Aranha tem uma coisa um detalhe que são os olhos, né? Você tem alguns jeitos de fazer os olhos do Homem-Aranha. Vamos deixar esse desenho lá. E a gente vai começar a fazer os olhos do Homem-Aranha de alguns jeitos diferentes. Você tem aquele estilo Jack Kirby, que é um pouco menos... chama um pouco menos de atenção, né? O legal é que assim, você faz o contorno e aí ele começa fininho aqui nessa junta, vai engrossa e vai afinando aqui. E aqui não, aqui é só ele começa fino e termina grosso. E aí você tem aquele chifrinho no olho, que já é característico do Homem-Aranha. E aí é só pintar os contornos do olho do Homem-Aranha. Esse é o jeito Jack Kirby. Tem o estilo Todd McFarlane, que é um estilão mais, né, como se o olho do Homem-Aranha fosse do rosto inteiro. Então você vem aqui e faz um grande ovo um pouco angulado e puxa o chifrinho. E aí faz a mesma coisa, ó lá. Ou você pode, né, fazer um olho, fazer tipo um olho. Infelizmente o Homem-Aranha não tem, ele usa uma máscara, né, então não aparece cílios, né, não aparece íris, não aparece nada. Você vai fazer o olho aqui e aí você vai puxar o chifrinho do olho e fazer aqui. E aí pintar o contorno. E aí você pode usar os olhos para dar expressão para o Homem-Aranha. Então, aqui é a linha dos olhos, lembra? Então, eu vou começar aqui um pouco abaixo da linha dos olhos.
puxar um pouco acima. Você pode, muita gente usa como se isso aqui fosse algo metálico e tal, e aí deixa essa faixinha branca aqui como se fosse um reflexo. Olhos feitos. Agora a gente faz uma pequena marca de orelha aqui, ó, porque afinal de contas o Homem-Aranha ainda é um ser humano, né? Então ele tem orelha por baixo da máscara. Legal, né? Aí agora a gente vai fazer as teias. O Homem-Aranha é o seguinte, ele não é uma pessoa muito musculosa e tal, que nem a gente vê esses heróis. Especialmente esse do filme Homecoming, ele está em começo de carreira, então ele é um adolescente. Ele tem só 15 anos, então não adianta você ficar desenhando músculos e fazer o cara ser forte e tal. Ele é super forte? Ele é, né? Ele, como ele diz no filme, ele pode parar um ônibus com a mão. Mas ele não, essa super força dele não é representada fisicamente. Então eu faço o Homem-Aranha bem magricelo, porque ele tem que parecer adolescente. E a proporção do corpo dele é diferente. Quando vocês aprenderem comigo a fazer o corpo humano mais pra frente, você vai ver que eu uso proporções maiores para o corpo, menores para a cabeça. No caso do Homem-Aranha, ele é cabeçudo mesmo. Então, vamos lá. Corpo do Homem-Aranha, uma cabeça, né? Essa é a cabeça dele. E aí a partir da cabeça a gente vai traçar uma linha do começo ao fim. Aí a gente tem a distância de uma cabeça aqui. O pescoço vai ser 1/4 de cabeça. Certo? Aí aqui a gente traça uma linha que vai ser a linha do ombro. E aí o tronco normalmente tem 2 cabeças. Certo? No caso do Homem-Aranha não. No caso do Homem-Aranha eu vou fazer aqui, ó, 1/3 da cabeça e mais 1/3 da cabeça. Então a gente apaga aqui e apaga aqui. Então, 1/3 da cabeça mais 1/3 da cabeça. Aqui, meia cabeça, meia cabeça. Aí a gente tem o peitoral do Homem-Aranha. Eu acho, assim, na minha opinião, ele ainda tá muito ombrudo, muito peitudo. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Apaga aqui. E aí continua o tronco aqui.
Já o braço não, o braço vai ser compridão mesmo. Então, ó, uma cabeça, outra cabeça. Uma cabeça, outra cabeça. Aqui, se fosse uma pessoa normal, seria uma cabeça de distância. Eu vou dar meia cabeça aqui. Vou fazer o sungão do Homem-Aranha aqui. Meia cabeça. E aí a perna, eu pego a partir daqui, dessa metade, para medir duas cabeças. Duas cabeças. Duas cabeças. Duas cabeças. Não coube aqui, né? Pode deixar que eu corrijo isso aqui depois. A perna do Homem-Aranha também não é cheia de músculo, então ela é simplesmente um tubo para um lado, um tubo para o outro. Aqui no meio a gente faz um círculo para o joelho. E aí a perna. Eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer cada pedacinho disso aqui, tá? Não se preocupem. Aguardem um momentinho. Ó, o braço. O braço é o seguinte. No ombro você tem um círculo. E um tubinho. E aí no antebraço é um ovo com sorvete. Primeiro tórax do Homem-Aranha. E aí, a aranha. Eu vou fazer aqui mesmo, né? A aranha do quadrinho é o seguinte. Ela tem a cabeça, né? E aí ela tem o corpo. Tem gente que faz a cabeça assim, ó. Faz um chifrinho aqui na aranha. Eu não, eu gosto de fechar. Fechou. Aí é que tá a diferença entre o Homem-Aranha do filme e o Homem-Aranha dos quadrinhos. Se for o Homem-Aranha dos quadrinhos, você vai fazer as 8 patinhas saindo do corpo. Se for a do filme, é uma coisa mais estilizada. Então, ela tem 2 traços aqui. Como se fossem ondas de som saindo da aranha. Deu para sacar a diferença? Aqui é da HQ, aqui é do filme.
Feita a aranha, aí a gente começa a puxar as teias. Braço, uma cabeça, certo? Aqui em cima a gente tem o final do ombro, que é esse círculo, né? E aí a gente tem um tubinho e um sorvete. Se você quiser colocar algum músculo no Homem-Aranha, ó, aqui é o lugar do bíceps, aqui é o lugar do tríceps, aqui é o cotovelo, tá? Eu não gosto de usar muito músculo, não. Então, ó, é mais uma sugestão de bíceps. Aqui o comecinho do braço, sim. Mas o tríceps também é uma sugestão de tríceps. Cotovelo, braço, aí uniforme. A perna é o seguinte, a gente tem o calção aqui, né? Calção, duas cabeças e o pé eu gosto de fazer meia cabeça. Eu vou só dar uma breve explicação aqui, porque eu vou fazer um tutorial só especial para as mãos, porque a mão é uma parte muito grande da expressão corporal. Então, para você que é iniciante, eu gosto de desenhar a mão assim, ó. Ela é um trapézio, né? E aí a gente tem os dedos.
aí, pessoal, gostaram do tutorial de desenho? Bom, o Homem-Aranha não é a coisa mais difícil de se desenhar, é por isso que eu decidi fazer esse tutorial agora. Na verdade, eu deveria já ter introduzido a vocês o corpo humano, tudo, mas como o Homem-Aranha não é difícil, eu acho que ele até vai ajudar vocês no próximo tutorial de corpo humano pra gente aprender melhor a fazer todas as proporções, né? Vocês lembram do cofrinho do Batman? Ele ainda tá vazio. Não Ele... tá. Ele ainda tá vazio. Não tá, gente, ó, tá cheinho. A Isabela, nossa produção, tá insistindo em aparecer aqui, né? Mas é isso aí, pra entrar moedas no cofrinho do Batman e eu poder fazer cada vez mais vídeos para vocês, eu preciso que vocês curtam o vídeo, compartilhem nas suas redes sociais. Aqui embaixo vocês vão ver os endereços do meu Facebook, do meu Instagram, então me adicionem lá para saberem melhor sobre meus trabalhos. Se inscrevam no canal, é muito importante que o canal tenha bastante inscritos. Quando vocês se inscreverem, cliquem lá no sininho para receberem notificação dos vídeos novos que o canal vai ter. E é isso aí, até a próxima. Vão assistir Homem-Aranha de Volta ao Lar.